E o Flamengo fez uma nova oferta pelo Ezequiel Barco ao Dínamo de Moscou. Eu vou falar sobre isso, vou falar de José Boto, que ligou para o atacante Tati Castellanos por videoconferência e o jogador está bastante animado. E vou falar também da diretoria rubro-negra, que acertou a saída de mais um jogador para os Emirados Árabes. Então, galera, sem muita enrolação, eu vou ter que pedir para cada um de vocês para não pular esse vídeo, até porque, rapaziada, hoje tem jogo do Mengão e eu garanto para vocês que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar que o Flamengo colocou outra oferta em Ezequiel Barco, deixa eu pedir uma coisinha para você mesmo, torcedor rubro-negro, para já se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, até porque, rapaziada, eu já percebi que muito mais de 50% das pessoas que vêm aqui no meu canal todo dia assistem os vídeos, rapaziada, porém ainda não é inscrito. Ou seja, galera, eu vou ter que pedir para vocês, na moral e na humildade, para sentar o dedo, rapaziada, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, porque se vocês me derem essa moral, galera, eu vou ter a certeza de que é para mim vir aqui todo dia trazer mais e mais informações do nosso Mengão para cada um de vocês, né, rapaziada? Bom, galera, agora sim, vamos para o que interessa, vamos para as informações do nosso Mengão, rapaziada, porque eu apurei que o Flamengo colocou outra oferta em Ezequiel Barco, rapaziada, do Dínamo de Moscou. Mas dá uma olhada, galera, nos detalhes da informação que eu apurei para vocês, né, rapaziada? Olha só, galera. O Flamengo fez uma nova oferta ao Spartak de Moscou por Ezequiel Barco na casa, rapaziada, de 15 milhões de euros fixos, mais bônus por metas. Os russos recusaram a oferta. No momento não existe negociações pelo jogador, rapaziada, ou seja, Flamengo fez a primeira oferta, Dínamo de Moscou recusou, o Flamengo veio de novo, colocou 15 milhões de euros, mais bônus por metas, porém, rapaziada, e entretanto, Dínamo de Moscou, clube de Ezequiel Barco, recusou de novo, e nesse exato momento o Flamengo recuou, e ainda não tem nenhuma oferta pelo jogador, rapaziada, diretoria do Flamengo. Eu acho que vai colocar outra oferta em Ezequiel Barco, até porque, rapaziada, o Flamengo mirava Jorge Carrascal. O presidente do time do Jorge Carrascal já falou que ele não vai sair de lá, né, rapaziada? E nesse exato momento, o Flamengo mira a contratação de Ezequiel Barco. Porém, se quiser contratar um jogador, rapaziada, o Flamengo vai ter que abrir os cofres e colocar muito mais de 15 milhões de euros, rapaziada. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, vale a pena, rapaziada, o Flamengo contratar ali Ezequiel Barco? Vale a pena o Flamengo investir mais de 15 milhões de euros em Ezequiel Barco, rapaziada, do Dínamo de Moscou? Eu já peço, galera, já deixa aqui nos comentários pra gente trocar aquela resenha, rapaziada. Mudando de assunto, galera, e continuando, é claro, falando de Mengão, deixa eu falar agora de Tati Castellanos, rapaziada, porque a informação é a seguinte: o José Boto pegou o telefone e ligou por videoconferência para o jogador, rapaziada, para o atacante. E segundo informações que eu apurei para vocês, galera, o jogador ficou bastante animado com a atitude de José Boto e investir a camisa do Mengão, rapaziada. Olha só, galera. Representantes de Tati Castellanos confirmaram a negociação com o Flamengo e não para por aí não, rapaziada. Continua, olha só. Apesar da dificuldade em conseguir uma liberação junto a Lazio, os empresários tentaram e José Boto já se reuniu com o jogador por videoconferência e o argentino está bastante animado. O Flamengo, rapaziada, está disposto a fazer todos os esforços por entender que o atacante tem as características ideais que o Felipe Luiz deseja em um centroavante, rapaziada. E vocês sabem o que isso significa, rapaziada? Todo esse esforço do Flamengo, essas tentativas do Mengão, rapaziada, significa, galera, que eu vou dizer pra vocês, é o que eu acho, rapaziada, não é informação. Eu acho que o Flamengo tá investindo no atacante Tati Castellanos, rapaziada, porque o Pedro já vai sair, porque a diretoria do Flamengo já entende que o Pedro deve sair, que o Pedro tem que sair do Flamengo, rapaziada, devido a tudo isso que tá acontecendo.
do Pedro não está treinando direito, do Pedro não ter ido pedir desculpa, né, rapaziada, nem para a torcida, nem para os jogadores e nem para o técnico Felipe Luiz, rapaziada. Ou seja, eu acho que o Flamengo vai investir tudo que tem para contratar o atacante Tati Castellanos da Lazio, rapaziada. E segundo informações que eu apurei hoje para vocês, é que o José Boto já pegou o telefone, já tomou uma iniciativa, né, rapaziada? Ligou por videoconferência ali pro jogador e o jogador tá bastante animado, rapaziada. O jogador sabe da grandeza do Flamengo, sabe que esse manto aqui é pesado. Eu tenho certeza, galera, se depender ali do atacante, ele vai vir querer jogar no Flamengo. Agora só depende do clube dele, da Lazio, né, rapaziada, liberar o jogador e aceitar o valor que o Flamengo quer pagar, rapaziada. Pronto, e acabou-se a história. Mudando de assunto, galera, e é claro, continuando falando de Flamengo, agora deixa eu falar porque a diretoria do Flamengo acertou a saída de mais um jogador para os Emirados Árabes, rapaziada. É isso mesmo, galera, vem conferir comigo, olha só. O Flamengo acertou a saída do lateral esquerdo, Zé Wellington, para o Al Dafra dos Emirados Árabes. O clube cedeu 100% dos direitos ao time asiático, mas em caso de uma venda do jogador nos próximos 2 anos, o rubro-negro terá direito a 20% do valor, rapaziada. É o que eu digo, galera. Zé Wellington, cria da base do Flamengo. Zé Wellington não teve oportunidades com o técnico Felipe Luiz. O Zé Wellington, rapaziada, sequer jogou ali no profissional. Ou seja, diretoria do Flamengo mais uma vez, principalmente o José Boto, deixando o garoto sair do Flamengo, que nem atuou praticamente no profissional. Eu vou ter que criticar, rapaziada. Infelizmente, essa postura de José Boto não me agrada. Não me agrada em tirar jogadores crias da base do Flamengo e liberar troco de banana, rapaziada. Mas eu queria saber de vocês também. Torcedores rubro-negros, vocês apoiam, rapaziada? O José Boto tá liberando essa garotada do Flamengo a troco de banana, rapaziada, liberando para outros clubes? Deixa aqui nos comentários também, rapaziada. Deixa nos comentários. Mudando de assunto, galera, e continuando falando de Flamengo, agora deixa eu falar de Pedro, rapaziada. O assunto do momento, porque o Pedro não vai jogar contra o Santos. O Pedro, rapaziada, já está procurando um novo clube. E segundo informações que eu apurei para vocês, rapaziada, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr de Jorge Jesus hoje, rapaziada, tem interesse na contratação do atacante do Flamengo, rapaziada. Dá uma olhada, galera. Al Nassr mira Pedro como substituto do atacante recém-saído. Jorge Jesus, o técnico, rapaziada, já foi anunciado. De acordo com a imprensa árabe, o Al Nassr, que recentemente perdeu seu atacante principal, está negociando a contratação do atacante Pedro do Flamengo. A chegada do treinador Jorge Jesus, oficializada ainda nessa semana, rapaziada, teria acelerado o interesse do clube saudita no atacante Pedro do Flamengo, rapaziada. Fontes ligadas à diretoria do Flamengo indicam que, até o momento, não houve proposta oficial pelo jogador. Entretanto, rapaziada, o staff de Pedro acredita que o rubro-negro só consideraria negociar caso receba uma oferta na faixa de, rapaziada, de 18 milhões de euros, aproximadamente 100 milhões de reais, rapaziada, incluindo ali metas e bônus. Ou seja, rapaziada, a informação que eu tenho é que o Al Nassr da Arábia Saudita, de Cristiano Ronaldo, e agora do técnico Jorge Jesus, tá mirando o Pedro. E é provável, viu, rapaziada? Eu não vou mentir pra vocês, porque o Flamengo quer a saída do Pedro, os empresários do jogador querem a saída do atacante e o próprio jogador já deseja sair do Mengão, rapaziada, devido a tudo isso que tá acontecendo com ele ali. Essas notícias que aconteceram nos últimos dias, rapaziada. Mudando de assunto, galera, e já que eu falei que o Pedro pode estar saindo do Flamengo, deixa eu falar agora de Matheus Gonçalves, rapaziada, que quase ia pro Cruzeiro. E o BAP, presidente do Mengão, nos últimos minutos, ligou pro Pedrinho, presidente do Cruzeiro, rapaziada, e cancelou a negociação ali nos últimos minutos. E o que é que isso tem a ver, rapaziada? Tem a ver que, segundo informações que eu apurei para vocês, o BAP recusou a proposta do Cruzeiro, já pensando na proposta, rapaziada, de Red Bull Bragantino, que vai pagar ali duas vezes mais que o Cruzeiro iria pagar, rapaziada. Olha só, galera.
Flamengo recua e desiste da venda de Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. A negociação por 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador, rapaziada, estava praticamente fechada, mas o presidente BAP voltou atrás nos últimos minutos, galera. Segundo o jornal O Tempo, o motivo foi o interesse do Red Bull Bragantino, que sinalizou pagar mais do que o Cruzeiro, rapaziada, com a chance de lucrar mais. O Flamengo optou por interromper um acordo com o Clube Mineiro, ou seja, rapaziada, segundo informações que eu apurei para vocês, o BAP não decidiu recuar, não decidiu cancelar essa negociação de Matheus Gonçalves para o jogador voltar para o Flamengo, para o jogador ter mais chances ali de atuar com a camisa do Mengão. Não foi isso. A informação que eu apurei é que o BAP não vendeu para o Cruzeiro, pensando em vender por muito mais caro para o Red Bull Bragantino, rapaziada. O mesmo clube que o Matheus Gonçalves já foi emprestado e já voltou para o Flamengo, né, rapaziada? A gente torce, galera. Eu vou dizer para vocês, a gente torce que o Flamengo, se não ficar com o Matheus Gonçalves, que vender ele por um preço digno, rapaziada, porque 3,5 milhões de euros não é preço ali para vender um jogador cria da base do Mengão, um jogador promissor, e que essa diretoria de hoje do Flamengo, especificamente de BAP, José Boto, tome vergonha na cara, rapaziada. Mudando de assunto, galera. E agora deixa eu falar pra vocês, porque hoje tem jogo do Mengão contra o Santos. E eu quero falar pra vocês, rapaziada, a provável escalação do Mengão no jogo de hoje, rapaziada. Olha só, galera. No gol vem o Rossi, na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, rapaziada. Nas laterais a gente vem com Wesley e o lateral Varela, rapaziada, com a ausência de Ayrton Lucas e do lateral Alexandre. No meio, rapaziada, vamos com o Jorginho de titular, o Alan, Arrascaeta nas pontas, Luiz Araújo, Bruno Henrique e de centroavante com a ausência do Pedro. Técnico Felipe Luiz, é lógico, vai utilizar Gonzalo Plata, rapaziada. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu só espero que o Mengão ganhe hoje do Santos, Neymar não jogue nada e a gente continue na liderança do Brasileirão. Bom, rapaziada, eu vou pedir para vocês, de novo, se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação e deixar o like, rapaziada. E vamos rumo aí aos 1000 inscritos nesse canal, até porque quando vocês querem, vocês fazem acontecer. Valeu!